CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 1, o jugo leve. Depois faremos a nossa prece e iniciaremos o estudo do Livro dos Espíritos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus, estamos indo até o Senhor, como nos recomendastes, buscando o seu jugo, que sabemos que é o amor, o seu fardo, que é a caridade. Somos necessitados do teu amor, necessitados do perdão de Deus, necessitados de conhecimento para colocar em prática o que aprendemos contigo, Senhor, e com os Espíritos enviados por ti. Permita que Allan Kardec nos inspire nesta manhã de estudos, bem como o nosso Leon Denis, todos teus ministros, Senhor, o Eurípides Barçanufo, o patrono deste estudo, e os espíritos que compõem a coluna que dirige o CEAP. Em nome desses irmãos, do nosso querido altivo, das irmãs queridas, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Paramos na questão de número 178. 178. Estamos falando da reencarnação, não é? Nós estamos no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. Encarnação nos diferentes mundos. 178. Os espíritos podem tornar a viver corporalmente no mundo relativamente inferior àqueles que já viveram? Vamos lá. Sim, Jefferson. Sim ou não? É, a tradução. Mas por que pode voltar? Sim, tudo bem que vocês já deram uma colada. Explique e justifique. Por que pode voltar para o mundo inferior? Acende a luz ali de trás também. O espírito retrograda, Jefferson. Quando o espírito vai para um mundo inferior, ele vai retrogradar, ele vai ser um espírito inferior. Então, a doutrina espírita diz que os espíritos não retrogradam. Ele pode ir para o mundo inferior. Como acontece aqui, quantas pessoas estão presas porque não pode ter liberdade, porque são perniciosas à sociedade? Não tem uma opção de gente presa? Eles são inferiores, viraram bicho por isso? Não. Então tem espíritos que não podem ficar mais no planeta, pode ir para um planeta inferior. Ele vai ser a mesma pessoa, mas ele vai estar numa sociedade condizente com o que ele faz. Ajuda ele ali a entrar, né? Então vamos ver a resposta. Sim, então ele pode voltar quando tem uma missão
quando têm uma missão a cumprir, para auxiliar o progresso, e então aceitam com alegria as tribulações desta existência, porque elas proporcionam um meio de progredirem. Entenderam a resposta? Letra A. Isso também não pode acontecer por expiação e Deus enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos, respostas, podem permanecer estacionários, porém não retrogradam. Então a punição deles é não se adiantarem e recomeçar a sua existência mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Essa foi a explicação que eu dei anteriormente. Mas vamos ter uma outra visão. Jesus não veio à Terra? Ele ficou inferior por isso? Muito pelo contrário, né? Ele é o guia e o modelo da humanidade. Aí vê o que faz o amor. Poxa, esse povo aí, esses espíritos aí, tudo rebelde. Eu mesmo vou ter que ir para lá e mostrar para eles que é possível a gente amar, que é possível a gente perdoar, que é possível a gente viver feliz. Aí ele veio. Ele trouxe então a questão moral, né? Falando da vida futura, falando do amor. Olha, ele retrogradou? Não. Veio em missão. Espíritos podem ir para outros mundos inferiores em missão. Espíritos podem ir para outros mundos em expiação. E espíritos podem ir para um outro mundo equivalente à Terra, o que não tem muita vantagem. É um mundo igual à Terra. E espíritos podem ir para mundos superiores, quando ele alcança lá a moralidade, o conhecimento, né, necessário para habitar num planeta superior. Quando a gente vencer as provas que nos são inerentes, quando a gente não tiver mais expiação, para que vai ficar no mundo de prova e expiação? Não tenho mais que provar nada. Compreendi o que é a lei do amor. Não tenho mais nada para pagar, que a expiação é uma dívida que você tem que pagar. Paguei tudo. Não preciso ficar na Terra, posso ir para um mundo melhor. Não foi o que aconteceu com o Dr. Bezerra, que a gente ouviu? E ele pediu para ficar aqui. Não, deixa eu ficar lá. Deixa eu ajudar essas pessoas um pouco mais. Então vamos lá. Tudo bem até aí? Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Letra B. Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então você imagina um espírito que veio para a Terra e que não faz nada de bom, também não faz nada de mal. Fica ali, tem uma vida até o final da vida. Não se importa com a dor do outro, também não está importando com a alheio. Vai ter que começar. Ele não fez nada demais. Vai ter que iniciar novamente. Ele não progrediu. É igual aluno que vai para a escola, não falta, chega cedo, não chega atrasado, respeita o professor, só não estuda. Só não estuda. Então ele passou um ano ali sem fazer nada. Vai ter que voltar de novo, apesar de que hoje não repete mais ano, né? Não dá para fazer analogia. No meu tempo repetia mesmo. Eu frequentei uma escola que ou você sabia ou você não sabia. Era tudo múltipla escolha. Algumas provas tinha também que escrever, mas a maioria era múltipla escolha. E a prova de múltipla escolha eram 5 opções. Letra A, B, C, D e E. Não era só 4 não, já fica mais difícil o chute. E 2 erradas anulavam uma certa. Antigamente tinha isso, né? Se você chutasse 2 vezes errado, estava em dúvida. Pô, eu acho que é isso aqui, não era? Tudo bem. Mas na segunda que você chutasse errado,
anulava uma certa. Então você tinha um direito a um chute só. E o restante ou você sabia ou não sabia. Ou você fazia ou não fazia. Porque se fizesse errado, a certa que você fez anularia. Caramba! Era complicado. E se não passasse, você era jubilado da escola, você tinha que sair. Dá vaga para outra, você saía da escola. Então uma coisa era séria, né? Era séria. Essa foi a minha formação. Então, mas a gente está falando disso aí. Se repetir, você tem que parou o ano, chegou na hora, respeitou o professor, só comeu merenda, tem que repetir o ano. Não sabe nada, não aprendeu a somar, não aprendeu a diminuir, não aprendeu, tem que voltar. É o que ele está dizendo aqui. 179. Os seres que habitam cada mundo chegaram todos ao mesmo grau de perfeição? Resposta. Só a gente olhar aqui para o nosso mundo, né? Não. Dá-se como na Terra. Há espíritos mais ou menos adiantados. Mesmo o mundo superior à Terra, lá tem espíritos muito adiantados e outros menos adiantados. Mas os menos adiantados são mais adiantados dos que estão aqui na Terra. 180. Passando deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que neste possuía? Resposta. Sem dúvida, olha aí. O espírito não retrograda. Mantém a mesma inteligência. A inteligência não se perde. Porém, ele pode não possuir os mesmos meios de manifestá-la. Isto depende de sua superioridade e do estado do corpo que tomar. Por isso, aquela história de Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. Onde eles estavam era um paraíso com relação à Terra. Agora trouxeram a inteligência, as aptidões. Aí deu origem àquelas 4 raças, né? A raça adâmica, que é a raça europeia, um outro grupo, os egípcios, os indianos e o povo hebreu. E trouxeram tecnologia de lá, ajudaram no desenvolver dos corpos daqui. Agora, que dureza, hein? Você tem que sair de um lugar que você vai ter que criar tudo aqui, você vai ter que trabalhar muito. Um lugar inóspito. Agora, trouxeram tudo deles, toda a bagagem intelectual e moral. Aí, trabalhando, não vai dar tempo de fazer mal para os outros, né? Trabalhando, não vai ter tempo. Eu não tenho tempo de falar mal de ninguém, não tenho tempo de pensar mal, porque não dá. É o dia inteiro trabalhando, chega em casa cansado, dorme, acorda, começa no trabalho de novo. Aí você tem que melhorar, né? Mesmo assim, ainda todos eles escravizaram. Todos eles. A Índia com as suas castas. Você vê os europeus, você não vê os romanos? O que eles não fizeram? Dominaram. Antes de Roma, a Grécia, com Alexandre e vários outros ali, Aníbal, um montão. O Aníbal veio bem depois. Mas olha, desde como disse Jesus, né? O mundo era tomado pela violência. Agora, era isso aí, era mais forte. Mesmo assim, eles trouxeram os ranços de lá. E com certeza tem a capelina aqui na Terra ainda. Olha quantos aí dominando o mundo, querendo ser dono do mundo. Achavam que era dono do mundo lá, agora acham que é dono do mundo aqui. Já estão aqui há quanto tempo? São espíritos inteligentíssimos e rebeldes à lei de Deus. Aí novamente dor até aprender. Né? 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Kardec fez umas perguntas interessantes, né? Certamente, tem corpos. Porque é necessário que o espírito esteja revestido da matéria para agir sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que os espíritos tenham chegado. E é o que faz a diferença entre os mundos
que devemos percorrer, pois há várias moradas na casa de nosso Pai, sendo estas, então, de vários graus. Uns sabem e têm consciência disso na terra, com outros não se dá absolutamente o mesmo. Então, corpos mais belos ou corpos mais grosseiros? Eu não entendo, eu mesmo não entendo. Esses filmes aí botam o ET, que bichinho feio, cabeçudo, magrelo, dedo comprido, né? Não pode ser daquele jeito. E o ET era superior, né? Era bonzinho. Como é que pode ser bom e feio daquele jeito? É melhor ser ruim e mais bonito como nós somos, né? Então aquilo ali é criação cinematográfica. Os espíritos têm corpos mais belos nos mundos mais elevados, corpos às vezes translúcidos, como dizem os espíritos, e nos mundos mais pesados como o nosso, é o que nós temos aqui, mas lembra do homem de Neandertal, né? Um corpo mais grosseiro, para atender a necessidade do espírito. Para ele sobreviver, ele tinha que ter força bruta. Tá fácil, tá bem? Tranquilo esse estudo? Podemos conhecer exatamente o estado físico dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, só podemos responder conforme o grau em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos se acham em condição de compreendê-las, e isto os perturbaria. Ele respondeu que nós, espíritos, só podemos responder conforme o grau em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos se acham em condição de compreendê-las, e isto os perturbaria. É suficiente saber que tem corpos, mas não vão mais, não é permitido falar mais. É até onde vocês podem compreender, até onde vocês estão. Pronto. Aí vem o comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria menos densa, ele não rasteja penosamente na superfície do solo, as necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem entre si para se nutrir. O espírito é mais livre e tem das coisas longínquas percepções que nos são desconhecidas. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Quanto potencial desenvolvido nesses espíritos. Eu não sei se vocês já se chocam, eu não gosto de ver esses vídeos em que um animal destrói o outro para comer. É chocante, não é? Até uma cobra, quando pega como o outro bicho grita, ele fica desesperado. Eu não gosto de ver, né? O leão que vai caçar está com pena do leão, e se não comer ele morre, mas ele come a gazela. Mas que desespero do animal. Então mostra o quanto a terra é ainda hostil. Isso tudo tende a desaparecer. Essas feras tendem a desaparecer. Por mais que se conserve, um dia elas vão desaparecer. E chegar um momento em que o homem, a gente vê isso das feras, mas não tem muita diferença. É porque você vai ali no açougue, no supermercado, o bife já está cortado. Mas o boi gritou. Ele sabe que vai morrer. Você come aqui o franguinho aqui na panela. Hoje a moça disse que ia fazer frango com quiabo. Mas o bichinho sofreu para morrer. Você você fica, olha lá, um animal destruindo o outro, te choca, mas você faz o mesmo.
Porque tem alguém que faz isso por você. Você só come. Então, quando você chegar no mundo, não estou dizendo que seja errado você comer carne animal. A carne alimenta a carne, como tem aqui lá na frente. Eu não estou dizendo nada disso. Estamos falando desse lado embrutecido, que nós temos um estômago ainda grosseiro. Então, nesses mundos superiores, o estômago é menos grosseiro. E quando o espírito desencarna, ele precisa se adaptar a uma alimentação mais leve. Lá em nosso lar, não teve uma rebeldia de um grupo, como é que chama? Um motim por causa de comida? Porque queria uma cota maior de comida. Aí o diretor lá tentou ajeitar, tirar fluido da atmosfera, trouxe espíritos de outros óbitos mais elevados para ensinar eles a se alimentar. Não teve acordo. Aí o diretor lá de nosso lar bateu o martelo. Agora é assim e acabou. Não tem mais comida. Quem quiser ficar aqui é assim, quem não quiser. Aí você vê muitos espíritos aqui na Terra comendo junto com as pessoas em casa. Dependendo do que você conversa ali à mesa. Imagine aquele churrasquinho ali na praça, no César Maia. Como tem espírito ali. Aí as pessoas comem com o espírito. É igual. Ele não conseguiu vencer o vício da gula, ou da bebida, ou do cigarro. Está sem o corpo. Mas ele vai dizer, mas eu estou vivo, eu não morri, eu sou mesmo, eu gosto da mesma coisa. A depuração dos espíritos conduz os seres nos quais estão encarnados ao aperfeiçoamento moral. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraterno. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Lá, os ódios e as discórdias não têm sentido, porque ninguém pensa em prejudicar seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes advém de uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause apreensão. Eles a encaram sem temor e como uma simples transformação. Poxa, que lugar legal, hein? Ninguém pensa fazer mal ao outro, dar a volta no outro, não tem guerra. E aqui na Terra o que mais a gente está vendo é o outro passar a perna no outro. Guerra. O mundo está em guerra. Um terceiro conflito mundial. Está tendo. Está tendo. Por que aquele país lá está resistindo à Rússia? Está todo mundo dando bomba para ele, de canhão, avião, emprestando gente. Vários países da Europa. Então, ele vai agora pedir o apoio à China, ainda agora. Então, umas coisas complicadas que a gente está vivendo. E todo mundo armado até os dentes. Se estourar o arsenal atômico que a Terra tem, eu acho que acaba até com a galáxia. Não é? Então, que espíritos são esses, meu Deus? O que a gente quer da vida? Que dirigentes são esses? A gente lê uma mensagem aqui dada. Que dirigentes de nações são esses? O que eles pensam? Que são os donos do mundo? Que vão ficar aqui na Terra para sempre? Aí você disse, mas os egípcios escravizaram. Escravizando? Quantos escravizados brancos aí tem? Nesses países totalitários? Vai em determinados países aí para ver se tem liberdade. Não tem liberdade nem para acessar a internet. E eles querem que o mundo inteiro seja assim. Aí vem para cá, querem que seja assim. E o povo ignorante bota lá e por aí vai. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Né? Não quero escravizar ninguém,
Não quero ser escravizado. Tenho liberdade de pensar. Tenho que ter liberdade de falar. E eu estou falando aqui com cuidado, porque se eu falar o que eu penso, eu não posso falar. É um absurdo o ponto que a gente chegou. Claro que eu não vou falar de política aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu posso falar do que está acontecendo no planeta. Mas se eu der o exemplo de um determinado país totalitário, acho que da Coreia do Norte dá para falar que está bem longe, né? Vai morar lá, para ver se é bom. Até o corte de cabelo é padronizado. Tudo é padronizado. Que é isso? Quer fazer máquina, robô? Então vamos lá. Aí, último parágrafo. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral destes mundos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos paixões tem ele a miná-lo. Ainda aí há um benefício da providência que quer deste modo abreviar o sofrimento. Olha, já que a gente está vendo esse movimento que é superior à nossa vontade, à nossa palavra, de dirigentes autoritários no mundo, não vou remar contra a maré. Eu faço a minha parte. E se eu fizer bem a minha parte, na próxima vida o mundo está ruim, eu não preciso vir para cá, eu posso ir para um lugar melhor e progredir. Só depende de mim. Porque a Terra vai melhorar, vai ser um planeta melhor, um planeta de regeneração, quando os homens que estiverem aqui melhorarem. Júpiter é um planeta superior à Terra. Os espíritos todos dizem que é um mundo bem superior à Terra. Vamos pegar o jupiteriano, deve ser jupiteriano, né? Tirar de lá todo mundo. Deus, vamos partir de uma hipótese que isso fosse possível. Todo mundo sai de Júpiter, esses espíritos. Todo mundo vem encarnar na Terra. E todo mundo que está na Terra vai para Júpiter. Na mesma hora, Júpiter se torna prova e expiação e a Terra se torna um mundo mais elevado. Porque são os espíritos que estão naquele lugar que fazem o mundo. A Terra continua a Terra, tem o mundo somos nós. É isso aí, entendeu? Então, eu vou fazendo a minha parte. Certa vez, desculpe eu falando um pouquinho que a gente descontrai. Eu fui, já tem muito tempo, foi em 1985, eu fui aos Estados Unidos, lá com o meu trabalho. Ficamos lá um mês e pouco, numa cidade chamada Carolina, lá na Carolina do Norte, numa cidade chamada Fayetteville. Que organização, que coisa organizada. Tudo muito organizado. Quando voltamos para o Brasil foi um choque. Muita coisa que não tinha aqui no Brasil ainda era comum. Eu já falei isso aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção é o que a gente tem hoje, que você pega o código do código de barra para dar o preço, fazia pi e passa, né? Lá era assim. Aqui ainda era aquela máquina grande, quadrada, que você botava o dedo, tec. Eu achei aquilo tão bonito, tão avançado, enfim, mas muitas coisas diferentes daqui da Terra. Teve um colega do grupo que ele surtou. Ele com 15 dias, 20 dias lá, ele surtou. Se eu não aguento isso daqui, eu não aguento, isso aqui não é para mim. Que lugar chato. Ele começou a atravessar fora do sinal, na rua, em qualquer lugar. Porque lá os carros paravam, não tinha sinal, mas tinha um lugar para você atravessar, né? A faixa. Era só você parar na faixa que eles paravam. Ele começou a atravessar fora da faixa. Antes dos carros pararem, de longe os carros vinham,
uma pessoa na beira da rua, eles paravam para você atravessar. Não, isso aqui está muito certinho. É muito certinho. Eu tenho que encontrar um lugar que venda cachaça. Eu tenho que ir por aí, foi. Surtou. Quer dizer, ele não estava preparado para um ambiente daquele. Não estava preparado. Se ele vai para um mundo superior, ele ia surtar lá. Você vê muito menos aqui, a gente vai aqui na nossa obra aqui, a gente vê coisas que eu falei, meu Deus, como é que esse pessoal vive desse jeito? Então depende de nós. Depende de nós. O que aquele rapaz queria? Eu sei, mas o que ele queria? Ele ia entrar aqui para me pedir agora. Vê lá. 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? Resposta. A infância é em toda parte uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa quanto do vosso mundo. O que é que ele quis dizer com isso aqui? É que a infância é mais rápida. É mais rápida aqui, você demora mais sair da infância para juventude. Agora a gente vê aqui uma diferença já hoje nas crianças. Minha netinha é esperta pra caramba, tem 1 ano e meio. Elas já estão bem diferentes na minha época. A gente ficava naquela infantilidade, demorava para engatinhar, demorava para andar. Pô, a menina é muito esperta, muito viva. O meu sobrinho também. Pô, como é que pode? A gente fica achando engraçado, né? Mostra que, ó, o planeta está caminhando. Está caminhando. E vai mudar. Vai mudar. Mas para mudar, infelizmente, tem que piorar. Por escolha. Só em falar dessas bombas todas aí, que o homem vai ter que ter vai ter que vir seres que queiram mudar o planeta e desarmar essas bombas todas sem causar prejuízo. São muitas. E ainda tem país ainda querendo desenvolver a bomba atômica para se... Todo mundo quer ser forte. Você vê que ainda tem determinados esportes, se você pode chamar aquilo de esporte, não é esporte. Rinhas de galo, rinhas de cães. Poxa, de uma crueldade. Rinha de crianças descobriram? Tá vendo? Eu nunca soube disso aí, não quero nem saber desse assunto. Coisa triste. Você vê um esporte como MMA, depois vão querer me pegar aqui fora, né? De uma agressividade, de uma coisa tão estúpida. Tão estúpida. E como tem gente que gosta. Então você está voltando ali, você está vivenciando aí nos circos romanos. Parece que o progresso ele está acontecendo. Tem muitos que caminharam. A gente já gostou disso e não gosta mais. É lento o progresso moral. Então há que se ter um ponto final em tudo isso. Há que se ter um ponto final. Por isso que a Terra é do jeito que é. 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que deve habitar? Resposta: nem sempre, mas pode pedi-lo e pode obtê-lo, caso mereça, pois os mundos apenas são acessíveis aos espíritos
segundo o grau de elevação destes. Letra A. Se o espírito nada pedir, o que determina o mundo em que reencarnará? Seu grau de elevação. Não é assim, não dá. Quero morar em Júpiter, você não tem condições de ir para lá. E você tem no seu perispírito uma coisa que se chama peso específico, que não vai você conseguir dar entrada naquele orbe. O peso específico é o somatório do que você pensa, o que você sente, que o resultado é o que você é. Você pensa, você sente, o que você é. Eu sou assim, porque eu penso assim, porque eu sinto assim. Ó, aqui não tem condições de pensar assim e sentir assim. Não dá, não tem como você ficar ali. E se você pedir e der um passo maior do que as pernas, você vai ficar deslocado lá. Vai ter que voltar para cá. Como tem espíritos que vêm para cá e ficam deslocados aqui. O Kardec evoca um espírito desse, está ali no céu e no inferno. Que ele não fica aqui. Ele veio para cá, ele matou a mulher, matou o irmão, estava 200 anos num lugar preso, 200 anos numa casa mal assombrada. E ele era visto com a camisa ensanguentada e com uma faca na mão. E perguntado a Kardec quem é esse espírito, Kardec perguntou ao guia lá, São Luís, ó, esse espírito veio para a Terra, ele não podia estar na Terra. Ele veio para cá, ele pediu, deu um passo maior do que as pernas, ele pertence a um grupo de espíritos dos mais selvagens, sanguinários, e vir para a Terra foi uma grande oportunidade para ele. Agora você vê, o cara era violento, o espírito, e para evocar o espírito tiveram que ficar orando por ele um mês para ele poder falar com eles. Vamos caminhando aqui para o final. 186, né? Agora, né? 185 ou 186? Tem a pergunta sobre o outro mundo, hein? 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada mundo? Resposta: não, né? Claro que não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começam como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra experimentará uma transformação semelhante. Ela se tornará um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. Observação de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à raça atual, como esta sucedeu a outra mais grosseira ainda. Então a Terra já foi um mundo inferior, é o que é hoje, vai se tornar um mundo melhor. E os espíritos vão se renovando. 186. Haverá mundos em que os espíritos, deixando de habitar um corpo material, só tenha como envoltório o perispírito? Resposta: sim, e até mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como ele não existisse. Este é então o estado dos puros espíritos. Não tem nem mais perispírito como a gente imagina. É tão sutil que a gente não consegue, nem tão etéreo que para nós é como se não existisse. Daí parece resultar que não há uma linha divisória nítida entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? Resposta: esta demarcação não existe. Apagando-se pouco a pouco, a diferença torna-se imperceptível, como a noite que finda as primeiras claridades do dia. Como você não lembra mais que já passou pelo reino animal. Você não lembra mais que já foi um homem das cavernas. Um espírito puro não lembra mais que ele já foi alguém aqui que habitou no mundo de provas e expiações. Não lembra, né? Não interessa, mas ele passou. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não.
Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada mundo. Essa mudança é tão rápida quanto o relâmpago. Quer dizer, a matéria é o perispírito, a parte mais externa do perispírito. O perispírito não é um bloco fechado, um bloco único. Não é. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou ficam no espaço universal, sem estar ligados mais a um mundo do que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas a eles não ficam confinados, como os homens na terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então tem até mundo para eles, mas eles não ficam lá. A gente botou isso na evangelização, lembra? Os espíritos puros não têm uma morada, tem que ficar aqui preso igual a gente pensa aqui. Não é. A resposta está aqui, ó. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas a eles não ficam confinados, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Aí tem uma observação. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte seria ainda inferior a ela, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo. O Sol não seria um mundo. Onde é que está isso? Um mundo habitado por seres corporais, porém um lugar de encontro dos espíritos superiores, que de lá irradiam através do pensamento para os outros mundos que eles dirigem pela meditação de espíritos menos elevados, aos quais transmitem por intermédio do fluido universal. Quanto à constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade e, ao que parece, todos os sóis estariam numa posição idêntica. Essa aqui é a observação de Kardec. Na verdade, ele era amigo do astrônomo Camille Flammarion, que tinha essas observações que foram colocadas aqui. O volume e o afastamento do Sol nenhuma relação necessária tem com o grau de adiantamento dos mundos, visto que Vênus seria mais adiantado que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Vários espíritos que animaram personalidades conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e tem causado espanto ver, nesse globo tão adiantado, homens que a opinião geral não colocava aqui na Terra no mesmo patamar. Nada de surpreendente há nisto, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta puderam ser enviados à Terra, para nela desempenhar uma missão que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre sua existência terrestre e a de Júpiter, eles puderam ter outras intermediárias em que se melhoraram. Em terceiro lugar, finalmente, que naquele mundo como no nosso há diferentes graus de adiantamento, e que entre esses graus pode haver a distância que, em nosso mundo, separa o selvagem do homem civilizado. Assim, pelo fato de habitar em Júpiter, não quer dizer que se esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que não está no nível de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade também não são em toda parte a mesma que na Terra, que a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse estar encarnada há 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha nesse mundo, ela respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o modo de existência não é mais o mesmo. Lá desenvolvemo-nos bem mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas 6 dos vossos meses que eu aqui esteja, posso dizer que, quanto à inteligência, tem correspondente a de 30 anos de idade na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inverossímil.
Não vemos na Terra uma imensidade de animais adquirir em alguns meses seu desenvolvimento normal? Por que não poderia acontecer o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento adquirido pelo homem na Terra com a idade de 30 anos talvez não seja senão uma espécie de infância comparado àquele que ele deve atingir. É ter bem curta visão tomarmos-nos de tudo como modelo da criação e rebaixar muita divindade, acreditar que, além de nós, nada lhe seja possível. Então tá aí, eu tive que ler um pouquinho grande essa observação de Kardec com relação à vida em outros mundos. Foi cansativo a aula? A gente leu um pouquinho, né? Alguma pergunta? Então vamos fazer uma prece, terminar o estudo. Agradecemos, Senhor, pela manhã de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Agradecemos a Eurípides Barçanufo, o nosso patrono, a Allan Kardec e a de Leon Denis sempre, por trazer a doutrina espírita e mantê-la viva como foi criada em seu princípio. Assim fez o apóstolo do Espiritismo, nosso irmão Leon Denis. Nossa gratidão a esta casa, ao querido irmão altivo, em teu nome altivo, em nome dos espíritos guias desta casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lundinho, do amor que vibra aqui no SEAP, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.